Olá pessoal do oitavo ano, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Antes da gente começar, eu queria fazer uma correção em relação ao último vídeo. Mais ou menos no minuto 19:10, a correção a ser feita é a seguinte: os ângulos alternos, internos e externos, eles são congruentes, tá? Eu falei que eles eram suplementares lá nessa parte do vídeo, mas não houve nenhuma correção errada, tá tudo certinho lá. É que na hora de falar eu falei suplementares, não é. Ângulos alternos, eles são congruentes. Tanto os alternos internos quanto os externos. Tá ok? Hoje nós vamos terminar o capítulo 6 do livro. Antes de começar, eu vou fazer a correção do exercício do último vídeo. Depois a gente termina o capítulo 6. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, minha gente, fazer a correção da página 113, exercício número 1. Responda as perguntas sobre o triângulo da figura. Esse aqui é o triângulo SRT. Letra A. Quantos são os vértices e quais são eles? Os vértices são os pontos R, S e T. São quantos? São 3, né? Vamos botar a resposta aqui. São 3 vértices e são eles R, S e T. Letra B. Quantos são os lados e quais são eles? São 3 lados, né? São 3 segmentos. São 3. E quais são os lados? Vamos lá. RS, ST e TR. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, tá, gente? Então, ó, RS, ST e RT ou TR. Então, esses são os lados. São 3 lados. Letra C. Quantos são os ângulos? E quais são eles? São 3 ângulos, né? Tá aqui os ângulos, ó. São 3 ângulos. Então, a resposta são 3. E quais são? Ângulo R, ó. Para indicar ângulo, coloque esse acento circunflexo em cima. Ângulo R, ângulo S e ângulo T. Ok? O número 3, minha gente, diz assim, ó, verifique se existe um triângulo com as seguintes medidas e justifique sua resposta. Lembra da última aula? Um triângulo ele só vai existir se a medida de cada lado for menor que a soma dos outros dois, tá? Então, ó, 5 tem que ser menor do que 7 mais 3, 7 tem que ser menor que 5 mais 3 e 3 tem que ser menor que 5 mais 7, tá? O triângulo existir. Mas se você pegar direto, ó, o maior lado dessas 3 medidas aqui, qual é a maior? É o 7. Se a maior medida já for menor que a soma das outras duas, não precisa nem fazer as outras. O triângulo já vai existir, tá? Então vamos ver aqui, ó. Na letra A, o maior lado é o 7. 7 é menor do que 5 mais 3? Vamos ver, ó. 7, ele é menor que 5 mais 3? Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque 5 mais 3 dá 8. 7 é menor que 8. Tá? Então, se é verdadeiro, o triângulo existe sim. A resposta é sim. Vou botar aqui, ó, sim. Esse triângulo existe. Tá? Na letra B, ó, quem é o maior lado? Quem é a maior medida aqui? Não é o 7? Será que o 7 ele é menor do que a soma dos outros dois? Ele é menor do que 3 mais 2? Ó, 3 mais 2 dá 5. 7 é menor que 5? Não é. Então, esse triângulo existe? Não, isso aqui é falso, né? Isso aqui é falso. Então, não existe. Esse triângulo não existe. Tá? Isso aqui é falso. Vou botar aqui, ó, aqui é falso.
Na letra C, quem é o maior lado? O maior lado aqui é o 3. 3 é menor. 3 é menor do que 3 mais 2? Vamos ver se é. Opa, deixa eu voltar aqui. Do que 3 mais 2? Sim ou não? Vamos lá. 3 mais 2, 5. 3 é menor que 5, sim. Esse triângulo existe, sim. Letra D. O maior lado é 10. 10 é menor do que 5 mais 5? Não, né? Porque 5 mais 5 dá 10 também. E 10 não é menor que 10. 10 é igual a 10. Então, esse triângulo existe? Não. Isso aqui é falso. Essa desigualdade aqui é falsa. Letra E. 4 é menor do que 4 mais 4? 4 é menor do que 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 4 é menor que 8. Esse triângulo existe sim. Na letra F, o maior lado é 3. 3 é menor do que 1 mais 2? 3 é menor do que 1 mais 2? Não, 1 mais 2 dá 3. 3 não é menor que 3. Esse triângulo também não existe. É falso. Tá? Então é só pegar o maior lado e verificar se é menor que a soma dos outros dois. Número 4. Um triângulo é isósceles. 2 dos seus lados medem 4 e 6 centímetros. Que medidas pode ter o terceiro lado? Então vamos lembrar o que é um triângulo isósceles, hein? Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um diferente. Tem dois lados iguais e um diferente. Então tem duas medidas aqui, ó, uma medida 4 e uma medida 6. Então, quem pode ser o meu terceiro lado para ele ser um triângulo isósceles? Pode ser, o lado que está faltando pode ser o de 4 centímetros? Será que pode? Eu vou ficar com dois lados medindo 4 e um medindo 6. Esse triângulo vai existir? Vai, porque 6 é menor do que 4 mais 4. Tá? Então o terceiro lado pode ser o 4. Será que ele pode ser o 6? Se ele for 6, o triângulo vai ficar com os lados 4, 6 e 6. Será que esse triângulo existe? 6 é menor do que 6 mais 4? Sim. O triângulo vai existir também. Então, que medidas pode ter o terceiro lado? 4. Pode ser 4. Ou 6, né? Ou 6. Ok, gente? Queridos, vamos dar continuidade aqui à matéria. Se vocês quiserem fazer uma pausa no vídeo agora, já acabamos a correção. Se vocês quiserem fazer uma pausa no vídeo agora, dá uma pausa, uma descansada e depois volta para continuar a matéria. Então, nós vamos dar continuidade aí ao capítulo 6. Pretendo terminar o capítulo 6 hoje. Ficou faltando, da última aula, falar sobre as propriedades dos triângulos isósceles e equilátero, tá? Vamos lembrar aqui do triângulo isósceles. O triângulo isósceles ele tem dois lados iguais, ok? Ó, o lado B igual ao lado B aqui, esse lado aqui diferente. Os lados sendo iguais, os ângulos da base também são iguais. Então, ó, se esse lado é igual a esse ângulo aqui, ó, vai ter a mesma medida desse, eles são congruentes, tá? Então, em todo triângulo isósceles, olha a propriedade. Todo triângulo isósceles, os lados congruentes formam ângulos congruentes com a base, tá? E no triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais, ó, tá? Os três lados com a mesma medida. Em todo triângulo equilátero, os ângulos internos vão ser todos iguais. Por quê? Se os lados são iguais, automaticamente aqui, ó, os ângulos internos vão ser iguais também. E medindo quanto? 60 graus. Por quê? Porque a soma dos três não é 180? Se eles são iguais, quanto é 180 dividido por 3? 60, né? Então, cada ângulo interno de qualquer triângulo equilátero sempre vai medir 60 graus, todos eles. Qualquer um. Beleza, gente? Na página 117, minha gente, vamos falar da classificação de triângulos quanto aos ângulos. Nós já vimos a classificação quanto à medida dos lados, né? Quanto à medida dos lados, o triângulo ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Isso quanto aos lados. Agora, quanto aos ângulos, como é que fica a classificação dos triângulos? Ó, a primeira classificação aqui.
triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo. O triângulo ele vai ser acutângulo, a gente vai classificar como acutângulo quando os três ângulos forem agudos. Ângulo agudo é ângulo menor que 90, tá? Então olha aqui, ó, o ângulo de 90 graus é esse, ó, tá? O ângulo reto. Se todos os ângulos do triângulo forem menores que esse aqui, ó, menores que o de 90, ou seja, ângulo agudo, menor que 90 é agudo, esse triângulo ele vai ser chamado de triângulo acutângulo, tá? Então os três ângulos menores que 90, a gente classifica esse triângulo como triângulo acutângulo, ok? A segunda classificação agora, triângulo retângulo. O triângulo ele vai ser chamado de retângulo quando ele tiver um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ó. Observa aqui esse triângulo, ó. O ângulo A, alfa, né? O ângulo alfa, ele mede 90 graus, é um ângulo reto. Então, quando o triângulo ele tem um ângulo de 90, ele é chamado de triângulo retângulo. Tá? Esse triângulo ele vai ser muito estudado por vocês ano que vem. Vocês vão estudar o Teorema de Pitágoras, que ele é estudado aqui no triângulo retângulo. A parte de trigonometria também, tudo ano que vem. Tá? Então esse é o triângulo retângulo. E a terceira classificação, triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo é aquele que vai ter um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é o ângulo maior que 90 graus. Né? Então, olha esse ângulo aqui. Ó. Ele é mais aberto que 90 graus. Então, tendo um ângulo obtuso, o triângulo vai ser chamado de obtusângulo. Tá? Um ângulo maior que 90, os outros dois vão ser menores que 90. Ok? Na página 118 agora, gente. A propriedade do ângulo externo. Diz assim, ó, em todo triângulo, qualquer ângulo externo tem medida igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então isso quer dizer o seguinte, ó, fiz o desenho aqui do triângulo, ele diz que um ângulo externo ele vai ser igual à soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, esse ângulo externo ele vai ser igual à soma desses dois ângulos internos aqui. Ó. Eu vou poder dizer que o ângulo Z, ele vai ser igual à soma do ângulo X com o ângulo Y. O Z é o ângulo externo e o X e o Y, aqui no caso, são os ângulos internos que não são adjacentes a ele. Tá? Quando eu digo não adjacentes, ó, o que seria adjacente ao ângulo Z? Que está formando aqui o ângulo de 180 com ele, ó, aqui, ó. Tá bom? Esses dois não são adjacentes a ele. Vou dar um exemplo. Deixa eu arrastar a tela aqui. Olha esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu pedisse para você encontrar o valor de x nesse triângulo. O x é o ângulo externo. Os dois ângulos que não são adjacentes a ele internos são esses dois aqui, ó. O de 40 e o de 70. Tá? Porque o adjacente a ele seria esse. Ó. Esses dois não são adjacentes a ele. Então, pela propriedade aí do ângulo externo, o x, o ângulo x, ele é igual ao ângulo de 70 mais o ângulo de 40. O ângulo x, 70 com 40, 110 graus. Beleza? Então, a propriedade é essa. Cada ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos do triângulo que não são adjacentes a ele. Vamos só pegar aquela propriedade da soma dos ângulos internos da última aula. Vamos ver o que ela encaixa aqui. Deixa eu voltar que isso aqui ficou estranho. Vamos supor que eu pedisse a você para encontrar esse ângulo aqui, ó. Tá? Eu sei que a soma dos três internos é 180 sempre, tá? Vamos chamar de Y esse ângulo. Deixa eu colocar aqui, ó. Y. Eu sei que a soma dos três ângulos internos é sempre 180. Então eu tenho que Y mais 40 mais 70 igual a 180.
y é igual. Vou passar o 40 e o 70 para o outro lado. 180 menos 40 menos 70. Y igual a... Aqui vai dar 140. 140 menos 70 vai dar 70 graus. Bom, o y é 70. Tá? Então, olha como é que eu vou provar para você que o x dá 110. Esse ângulo no total aqui, ó, não forma 180 graus? No total, os dois ângulos juntos estão formando um ângulo de meia volta. Se aqui dentro é 70, quanto falta para 180? 110, ó, tá aqui, ó. Tá? Então, pela soma dos ângulos internos, eu já descobri que o ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes. Tá ok? Vou fazer alguns exemplos com vocês, para depois passar os exercícios. Bom, o conteúdo está terminado por aqui, da aula de hoje. Ok? Senhores, vamos ver aqui esses dois exemplos, para a gente poder terminar. O primeiro aqui, ó. Eu quero encontrar esse ângulo externo, esse ângulo alfa aqui, com a medida dele. Pela propriedade do ângulo externo que nós vimos agora, o ângulo externo de um triângulo ele é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, nesse caso aqui, ó, o ângulo alfa vai ser 60 graus mais 40 graus. O ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Então, o ângulo alfa vai ser 100 graus. Beleza? Agora, vamos ver aqui no número 2. Ó. Encontre o valor do ângulo x, y e z. Vamos lá, vamos encontrar o x aqui primeiro. Olha só, esses dois ângulos aqui eles estão formando um ângulo de meia volta, um ângulo de 180. Então, eles são suplementares, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Eu posso dizer que o ângulo x somado com de 75 dá 180. X mais 75 graus igual a 180 graus. Eles são suplementares. Então, o x vai ser 180 menos 75. Quanto é que dá 180 menos 75? Vai dar 105 graus. Então, o ângulo x mede 105 graus. Ok, já encontrei o x. Tá? Para encontrar o y, posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. A soma desses dois aqui não forma 180? Então, vamos lá. E botar aqui do lado. O ângulo y, opa. Y somado com 120 graus, forma também um ângulo de 180. Então, y é igual a 180 menos 120. Quanto é que vai dar isso? 60 graus. Então, ó, já encontrei o x e já encontrei o y. Falta encontrar o z agora. Tá? Bom, se eu sei esses dois, para encontrar esse, a soma dos três não é 180? Vou chegar a tela um pouquinho para o lado. Ó, a soma dos três eu sei que dá 180. Então, vamos escrever isso. Ó. X mais y mais z, 180. X mais y mais z, 180. Ó, o x e o y já tem, vamos substituir. O x é 105 e o y 60. 105 mais 60 mais o z, que eu quero descobrir, igual a 180. Então, z vai ser 180 menos 60 e menos 105. Vamos lá. Quanto é 180 menos 60? Não dá 120? 120 menos 105 vai dar 15 graus. Z igual a 15 graus. Tranquilo, gente?
Só para a gente falar aqui da propriedade dos ângulos externos, vamos observar aqui uma coisa. Ó. Olha aqui o ângulo de 120, ele é externo, né? Ele não vai ser a soma do x com z, que são internos no adjacente? Vamos ver se é mesmo. 120 tem que ser a soma de x e z. Quanto é o x? 105. Quanto é o z? 15. Somando não dá 120? Então, ó, 120 e a soma desses dois, 120. Mesma coisa aqui, ó. Esse ângulo externo de 75, ele tem que ser igual à soma dos internos não adjacentes a ele, que no caso aqui é o y e o z. Será que 75 é a soma de y mais z? Vamos ver, ó. Quanto é y? Quanto é z? 60 e 15. Somando 60 com 15, dá 75, ó. 75 é igual à soma do y mais o z. Tá vendo como é que a propriedade ela é válida do ângulo externo? Meus queridos, os exercícios que eu quero que vocês façam, aqui, ó, página 117, exercício 17, página 118. Vai fazer o 18 e o 23. Na página 120, exercício 24, A e B, 25, A e B, 27, 32, só a letra A, 36, A, B e C. Ok? Pessoal, não deixa de fazer, tá? Vai anotando as dúvidas, se tiver, coloca lá no comentário do vídeo, beleza? Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau, um abração.